Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro manda prender João Santana, o marqueteiro de Lula e Dilma, e bloqueia 25 milhões de reais. Dinheiro da corrupção na Petrobras pode ter sido usado para pagar as campanhas presidenciais. Polícia Federal também suspeita que a Odebrecht repassou 12 milhões de reais ao Instituto Lula. Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan entra na última fase de testes. Diretor da Organização Mundial da Saúde chega ao Brasil amanhã para discutir a epidemia de Zika. Feira em São Paulo atrai milhares de pessoas interessadas em abrir um negócio e escapar da crise. Na corrida contra o avanço do Aedes aegypti, o Instituto Butantan anuncia que a vacina contra a dengue entrou na terceira fase de testes. A terceira etapa do desenvolvimento da vacina é resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan, do governo do estado, com o Ministério da Saúde. A presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin participaram da assinatura do contrato de repasse de 100 milhões de reais do governo federal para esta etapa das pesquisas. O custo total será de 300 milhões. A fórmula foi produzida com os próprios vírus da dengue enfraquecidos para que a pessoa desenvolva anticorpos. Na fase 1 e 2, foi demonstrada uma alta proteção contra os 4 tipos de vírus. Portanto, estamos frente ao momento da ciência e onde o Brasil está na vanguarda. Nesta última etapa, 1.200 voluntários só no estado de São Paulo e 17 mil em todo o Brasil vão ser monitorados por 5 anos. São pessoas com idade entre 2 e 59 anos, mas a eficácia da vacina vai depender da circulação do vírus e também da resposta imunológica desse grupo. Segundo o governo, a previsão mais otimista é que a vacina esteja disponível para registro na Anvisa dentro de 6 meses. Depois que essa vacina, no entendimento deste grupo independente, ela for efetiva, ela é submetida aos órgãos regulatórios. Quando isso acontece, você começa a produção. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, vai depender dos achados. A ideia é que as pesquisas auxiliem no desenvolvimento de uma vacina que proteja contra o Zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Outros 8,5 milhões de reais foram anunciados pela presidente Dilma Rousseff para financiar o tratamento de pessoas já infectadas. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente que cobriria também o vírus da dengue. Ou, como disse o governador, desenvolver uma vacina exclusiva para esse fim. Na porta do evento, manifestantes pró e contra Dilma fizeram protestos. Os 2 grupos se provocaram e houve um princípio de tumulto. A polícia precisou separar os manifestantes para evitar um confronto. E a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, chega ao Brasil amanhã para acompanhar a epidemia de Zika vírus. A sanitarista vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff em Brasília e deve ir ao Recife. O estado de Pernambuco tem o maior número de casos de microcefalia no país e eles podem estar relacionados ao Zika vírus. A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram mais uma fase da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro expediu mandados de prisão contra 8 pessoas. Na lista está o publicitário João Santana, que fez campanhas para o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff. Esta nova fase da Lava Jato foi batizada de acarajé, como era chamado o dinheiro de propina. Em São Paulo, os policiais federais passaram o dia na sede da Odebrecht. Os funcionários foram dispensados pela manhã. Policiais especializados na área digital trouxeram de volta os computadores que foram apreendidos aqui em junho, quando o presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, foi preso. É que os arquivos estão criptografados. Segundo o delegado, o trabalho hoje foi também o de desbloquear esses arquivos com as senhas de profissionais da empresa. Além da sede em São Paulo, os escritórios da empresa no Rio e na Bahia também foram alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. A Operação Lava Jato descobriu que de contas no exterior atribuídas à Odebrecht foram transferidos 3 milhões de dólares para contas não declaradas do publicitário João Santana,
responsável por campanhas eleitorais de Lula e Dilma. Segundo a investigação, seria dinheiro desviado da Petrobras para pagar serviços prestados pelo marqueteiro. Os investigadores suspeitam que foi com esse dinheiro que Santana comprou um apartamento em São Paulo. A justiça já decretou o sequestro do imóvel. João Santana e a mulher dele e sócia, Mônica Moura, tiveram a prisão temporária decretada. O casal está no exterior. O advogado deles informou que os dois vão se entregar nas próximas horas. O publicitário também teria recebido outros 4,5 milhões de dólares do engenheiro Ziv Skornik, apontado como operador do esquema, que foi preso hoje. A polícia chegou até ele depois de encontrar um bilhete da mulher de João Santana, escrito à mão e endereçado ao suposto operador. No texto, Mônica Moura indica contas secretas no exterior para a transferência do dinheiro e garante que cópias eletrônicas dos contratos, por segurança, diz ela, foram apagadas dos computadores. Nesse caso, João Santana e Mônica, no caso especificamente de Ziv Skornik, tinham conhecimento, tudo leva a crer, da origem espúria do recurso, até pelo método, utilização de contas no exterior para recebimento de recursos de formulação de contrato, celebração de contratos ideologicamente falsos. Eu gostaria de acrescentar que os contratos indicam claramente uma origem ilícita e nós estamos investigando porque Ziv Skornik está envolvido na corrupção da Petrobras. Não só, então, portanto, nós estamos dizendo que pode eventualmente ser destinado a pagamento de serviços de Caixa 2, serviços prestados para a campanha de partidos políticos e de outras pessoas, mas também estamos dizendo que há um indicativo claro de que esses valores têm origem na corrupção da própria Petrobras. Em relatório anexado a esta nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal aponta para possível envolvimento do ex-presidente Lula em práticas criminosas. As informações estavam numa planilha anexada a um e-mail secreto do executivo da Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva. Os investigadores apuram um suposto repasse de 12 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. E sugerem que o dinheiro pode ter bancado a sede do Instituto ou obras em outras propriedades do ex-presidente. A Polícia Federal, no entanto, faz a ressalva de que a conclusão pode estar equivocada e indica a necessidade de prisões cautelares de executivos da empreiteira para explicar melhor os significados das anotações. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre mais essa fase da Operação Lava Jato. A ordem de prisão expedida contra o marqueteiro João Santana reforçou a sensação de que o governo Dilma Rousseff é uma superestrutura pendurada no ar. No instante em que o balão do processo de impeachment perde o gás, sobe agora a taxa de risco de uma cassação da presidente da República via Justiça Eleitoral. O impeachment, como todo mundo já sabe, depende do Congresso Nacional e foi acomodado no freezer depois que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um rito de tramitação que favorece Dilma. No Tribunal Superior Eleitoral correm ações que, em tese, também podem levar à cassação dos mandatos de Dilma e do vice-presidente Michel Temer com a convocação de novas eleições. Uma das alegações é de que a campanha de Dilma foi financiada com dinheiro roubado da Petrobras. O TSE já recebeu documentos do juiz Sérgio Moro indicando que parte da contabilidade que a campanha de Dilma vende como normal pode incluir verbas sujas. Descobre-se agora que outra parte pode ter seguido ilegalmente para o exterior e aportado em contas mantidas pelo marqueteiro, pelo mago das campanhas do PT, João Santana. O Palácio do Planalto e o PT, surpreendidos com a ordem de prisão de Santana, apressaram-se em dizer que a campanha de Dilma foi financiada legalmente e que o partido e a presidente não têm nada a ver com as investigações contra João Santana. O problema é que, se a Lava Jato já provou alguma coisa, foi que nada é uma palavra que, no Brasil de hoje, ultrapassa tudo. Boa noite. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá outras informações sobre essa nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Acarajé.
A busca pela oportunidade de abrir um negócio atrai cada vez mais a classe média brasileira em época de crise. Um dos maiores eventos do país, a Feira do Empreendedor do Sebrae de São Paulo, espera receber 120 mil visitantes, 20% a mais do que no ano passado. Em segundos, uma roda de carro comum ganha uma nova cara. O investimento de R$10 mil na máquina que faz pintura por imersão e a possibilidade de tocar um negócio na garagem de casa atraiu uma multidão para esse estande. Pode fazer isso com lojas de carro, com lojas de rodas, em casa. É bem fácil, não tem taxa de franquia, não tem royalties. A pessoa compra e começa a operar de imediato. Gastar pouco e ter um bom retorno é o sonho de quase todo mundo que procura a Feira do Empreendedor. Com paciência e disposição, é possível encontrar uma empresa ou produto para investir e receber treinamento sobre como gerir o negócio. Tem uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Argentina, sobre o Chile, sobre a Colômbia, sobre o Reino Unido. Como que eu posso vender? O mundo está aberto, está crescendo e a gente quer colocar esses empresários que têm um bom negócio, uma boa gestão, com essa oportunidade direta. Nunca uma frase tão batida fez tanto sentido. Crise é oportunidade. É uma espécie de mantra por aqui. 70% do público que veio à feira esse ano está buscando uma alternativa. Ou porque ficou desempregado, ou porque está com medo de ficar, ou porque o próprio negócio vai mal. É o caso de Silvio, que tem uma loja de tintas no interior de São Paulo. Por causa da crise, viu o faturamento cair 30%. Mas ao invés de demitir, vai investir. A gente procura os outros horizontes. Eu tenho já uma indústria na parte de piscina, revestimentos monolíticos, também para agregar um outro valor. E a gente também quer alguma coisa a mais. Mas não pense que está fácil conquistar esse pessoal. Priscila quer usar o dinheiro que ganhou com a demissão para ser dona do próprio negócio, mas está receosa. Dá um pouquinho de medo, mas a gente tem que arriscar, né? Você acha que na crise também pode dar uma oportunidade? Pode sim, eu acredito. Aí vem um outro fenômeno desse tempo de aperto econômico. Para atrair o futuro empresário, é preciso repensar o próprio negócio. A rede de franquias de óculos reduziu o tamanho das lojas, renegociou o preço do produto e agora oferece a franquia 40% mais barata. As pessoas têm medo de investir o dinheiro dela em algo que pode não dar certo. E a gente sabe que a franquia, ela não dá uma garantia, mas ela dá o conhecimento, que é isso que faz com que ela tenha um índice de fechamento tão baixo como acontece hoje. Já essa empresa de cosméticos oferece um kit de graça para quem quer começar um negócio. Uma espécie de test drive sem compromisso. Para que a pessoa possa, na prática, vivenciar o negócio, ver a aceitação do produto e a sua própria atuação no mercado, para depois tomar a decisão e falar, é isso que eu quero, eu vou investir. A feira vai até amanhã no pavilhão de exposições do AMB. A entrada é de graça. Outras informações podem ser obtidas no site do evento. O mercado financeiro voltou a divulgar previsões pessimistas para a economia neste ano. De acordo com o boletim Focus, feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras, o PIB deve ter uma retração de 3,4%. E a previsão para a inflação subiu e é de agora de 7,62% acima do teto da meta, que é de 6,5%. Ações da Petrobras e da Vale tiveram forte alta hoje e ajudaram a Bolsa de Valores de São Paulo a terminar o dia com ganhos de 4,07%. A Bovespa terminou o pregão acima dos 43 mil pontos. O dólar recuou bastante, hoje fechou cotado a R$ 3,95. A queda da moeda americana foi de 1,80% em relação à sessão da última sexta-feira. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado financeiro continua piorando as projeções para a economia e deve piorar mais, principalmente agora que a equipe econômica admitiu a incapacidade de reverter a crise, reequilibrar as finanças e controlar a inflação. Foi o que ficou do anúncio do corte de gastos feito na sexta passada. O governo, mesmo com os cortes, prevê um déficit de mais de 60 bilhões de reais nas contas deste ano. Espera que a recessão fique em 2,9% e projeta a inflação em 7,1%, acima do teto da meta de 6,5%. Apesar dessas projeções estarem abaixo das do mercado, o governo pintou um cenário muito ruim para a economia, o que mexe com as expectativas. E expectativas podem influenciar negativamente a evolução da economia. Imagina como fica um empresário que está pensando em investir e, de repente, vê o próprio governo admitindo que vamos ter mais um ano de recessão.
Por mais que o governo ressalte a importância da transparência, não é a transparência que vai salvar a imagem do país ou melhorar a confiança. O Brasil se mostra mais arriscado e a equipe menos capaz de cumprir metas. Não temos mais meta fiscal nem de inflação. E a inflação pode subir mais diante dessa sinalização de estouro da meta. Se já havia dúvida quanto à possibilidade de o Banco Central fazer alguma coisa em relação aos juros para produzir um resultado melhor, a dúvida só aumentou. Não pode elevar os juros porque reforçaria o tombo da economia, mas também não tem muita margem para cortar, dando mais fôlego ao consumo e à atividade, porque isso teria repercussão negativa sobre a inflação. É muito complicado. A inflação pode até ceder mais à frente como consequência da própria recessão, que tende a frear os aumentos de preços. Aí o Banco Central poderia cortar os juros, mas isso mais para o ano que vem. É por toda essa situação que o mercado teve uma reação tão positiva hoje, com o dólar em queda, a bolsa em alta. Houve, claro, muita influência do cenário externo, com as medidas de estímulo ao crescimento chinês e a recuperação dos preços de commodities, inclusive petróleo, tanto que as ações da Vale e da Petrobras dispararam. Só que boa parte da animação veio da nova etapa da Lava Jato, que na visão do mercado pode comprometer mais a presidente Dilma no processo de impeachment via TSE, que vai julgar a possível relação das doações da campanha de 2014 com o dinheiro da corrupção. O marqueteiro João Santana, que teve decretado o pedido de prisão, foi responsável pela campanha. Para o mercado, só uma mudança de governo abre espaço para alguma reação da economia antes de 2018. Eu volto na quinta. Até lá. A Justiça Mineira decretou hoje o bloqueio de 500 milhões de reais da Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton. O dinheiro deve ser destinado à recuperação do meio ambiente urbanístico de Barra Longa, cidade que foi praticamente destruída com o rompimento da barragem da mineradora em novembro do ano passado. A Justiça determinou também que as empresas apresentem em 30 dias projetos de recuperação e reparação de todos os bens públicos e de infraestrutura que foram atingidos. As mineradoras devem executar as obras em, no máximo, 6 meses. Moradores da região do Ipiranga, aqui em São Paulo, sofrem há 25 anos com as enchentes. Toda vez que o céu escurece e a chuva se forma, é uma correria no bairro, porque o córrego do Ipiranga transborda. A construção de piscinões para conter a água da chuva e a canalização de parte do córrego foram prometidas pela prefeitura, mas até agora não saíram do papel. Esta é a Avenida Tereza Cristina, na zona sul de São Paulo. E este é o Riacho Ipiranga, aquele famoso onde Dom Pedro I anunciou a independência do Brasil em 1822. Os moradores deveriam se sentir orgulhosos por morar numa região tão importante para a história do país. Mas tem gente que pensa mesmo em se mudar daqui. E basta vermos essas imagens, captadas neste período de fortes chuvas, para entendermos melhor essa situação. As casas e comércios ganharam um acessório indispensável. Com portas como esta, instalada no bar do Evaldo. A gente fecha com porta, fica dentro do bar, morrendo de medo. Esperando a água embora. Esperando a água embora. Aí fica tudo sujo, a rua, mau cheiro. O problema é antigo e a solução demora a chegar. Celso é presidente do Conselho de Segurança do bairro. Ele explica que o córrego Ipiranga termina no rio Tamanduateí, que também recebe um grande volume de água. Dependendo da chuva, os dois transbordam, atingindo toda a região. Nós temos que acelerar as obras, não pode esperar, a população está cansada. Ela não tem como mais brigar contra a enchente. A prefeitura apresentou um projeto que promete amenizar o problema. Prevê a canalização de 1.600 metros do córrego Ipiranga e a construção de 2 piscinões, que juntos podem receber mais de 310 mil metros cúbicos de água da chuva. As obras foram anunciadas pela Prefeitura em 2014 e deveriam começar em abril do ano passado, a um custo de 200 milhões de reais, com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o contrato e a ordem de serviço já foram assinados, mas ainda não há um prazo para os trabalhos começarem. Enquanto as obras não são feitas, seu Francisco, que mora às margens do Ipiranga, se vira como pode. Ele também já instalou uma comporta, mas que pouco resolve. Ontem mesmo, minha esposa saiu para um evento
eu tive que ficar em casa para tomar conta da comporta e tive que fechar. Porque choveu forte. Choveu forte, choveu até 2 horas da manhã, bem forte, e o rio inundou também. O tempo mudou em todo o estado de São Paulo, as temperaturas caíram um pouco, ainda bem. O céu ficou bem nublado, com pouquíssimas aberturas de sol e choveu de forma moderada. Hoje a máxima não passou dos 26 graus e à noite parece que vai ser de temperaturas mais amenas. Vamos aos detalhes da previsão para amanhã com Mariana Armentano. A terça-feira será um dia típico de verão, com sol e pancadas de chuva em quase todas as regiões do país. O dia só segue quente e ensolarado, sem nenhuma gota de chuva, no extremo sul do país, no litoral fluminense e capixaba e entre o centro-norte de Minas Gerais até o interior do Piauí. Nessas áreas em verde escuro, o dia será de chuvas a qualquer hora. Com o sistema de baixa pressão atuando no oceano, as nuvens ficam mais carregadas entre o leste de Santa Catarina, leste e norte do Paraná, pegando também todo o estado de São Paulo e o Mato Grosso do Sul. A expectativa é de chuva forte, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, no oeste paulista, no Paraná e no Vale do Itajaí. Com a chuva, a máxima não passa dos 27 graus em Curitiba, mas chega aos 36 no Rio de Janeiro, onde o sol brilha forte. Já aqui em São Paulo, como já falamos, a chuva pode vir forte na faixa oeste do estado. Mesmo assim, faz calor. Faz até 29 graus em Presidente Prudente e 30 graus em Presidente Bernardes. Na faixa leste, faz só 26 graus nas cidades de Campinas e Sorocaba. Para a capital, a tendência é de que a terça-feira seja bem parecida com o dia de hoje e o sol só volta a aparecer mais a partir do meio da semana. Nessa madrugada, mínima de 21 e máxima à tarde de 27 graus. Na quarta-feira, esquenta, já faz 29 graus durante a tarde, mas voltam aquelas pancadas de chuva do final do dia. Na quinta-feira, os termômetros devem chegar aos 31 graus, ainda com as típicas chuvas de verão. Fechado há quase um ano por uma suspeita de contaminação, o Parque Orlando Vilas Boas já foi uma opção de lazer para quem vive na zona oeste de São Paulo. No local funcionava uma estação de tratamento da Sabesp. Um acordo entre a Sabesp e a Prefeitura permitiu a criação do parque, mas com a interdição, a empresa e o município divergem agora sobre a responsabilidade pela área. Moradores da Zona Oeste lutam para reabrir um dos poucos parques da região, o Orlando Vilas Boas. No local funcionou uma estação de tratamento de esgoto da Sabesp durante 30 anos, que foi fechada em 1989. Em 2010, Sabesp e Prefeitura firmaram um termo de permissão de uso para que essa área verde pudesse ser utilizada pela população. Porém, em março de 2015, o Ministério Público do Estado interditou o espaço depois de constatar a contaminação do solo. Uma pessoa denunciou que passou mal, só que a pessoa passa mal no parque, não avisou a vigilância, não avisou a administração, não foi no médico, não tem nada comprovando que foi no médico, foi numa OBS, que passou mal, não. Foi direto para um promotor para denunciar, é muito estranho, a gente está questionando sim. Eu trabalhava mais de 8 horas aqui por dia, funcionário mexendo com a terra, tal, nunca passou mal, nunca teve nenhum problema. Tem a Guarda Municipal, tem alguns gestores da Secretaria do Verde e não apresenta nenhuma contaminação pela própria vivência dessas pessoas dentro do parque. Então a liminar é infundada. O mato está alto por todo lado e encobre o que um dia já foi um campo de futebol. As traves ainda estão lá, mas em vão. Algumas instalações da Sabesp e também da Prefeitura continuam funcionando aqui no local. Somente o parque foi interditado por suspeita de contaminação do solo. E o que nós podemos ver por aqui é que grande parte da área está completamente abandonada. A passagem da administração do parque para a Prefeitura deveria ter sido oficializada em julho de 2014, mas não aconteceu. O que complica ainda mais a situação é que o estudo sobre a contaminação só deve ser entregue no próximo dia 28. Porém, esse documento só virá 4 dias após o término da permissão de uso, dia 24. A municipalidade está condenada a não abrir o parque ao público. Assim, ele existia, estava aberto, foi fechado por ordem judicial e só pode ser reaberto por ordem judicial. Então, estamos aguardando que a Sabesp cumpra a ordem do juiz, tá certo? Contido na sentença,
para que a gente possa efetivamente reabrir o parque. Voltando para a Sabesp, eles podem vender a área. O que vai acontecer com essa área verde? 55 mil metros quadrados de área verde. São Paulo precisa respirar, então precisa também de área permeável. Em nota, a Sabesp diz que caberia à Prefeitura fazer o estudo sobre a contaminação do terreno. Mas como isso não aconteceu, a empresa decidiu pedir a avaliação à CETESB e aguarda o resultado desse laudo. Ainda segundo a Sabesp, também seria de responsabilidade da Prefeitura ter renovado o decreto de utilidade pública em 2014. O texto diz que cabe à Prefeitura zelar pela manutenção da área. Mulher de 87 anos que usava cadeira de rodas é baleada numa tentativa de assalto no Parque Edu Chaves, na zona norte de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite. A idosa e o filho saíam de casa quando foram rendidos por 2 homens. Os criminosos pediram a chave do carro e todos os pertences das vítimas. O filho da idosa pediu para retirar a mãe do veículo, mas os assaltantes não quiseram esperar, jogaram a mulher no chão e atiraram no peito dela. Os bandidos fugiram. Depois de ser atendida no pronto-socorro da Vila Maria, a senhora foi transferida para um hospital particular e, segundo o boletim médico, o estado de saúde da paciente é estável. Voltamos a falar da nova fase da Operação Lava Jato, batizada de Operação Acarajé. O juiz Sérgio Moro pediu o bloqueio de 25 milhões de reais de João Santana e outros 25 milhões da mulher dele, Mônica Moura. Há mandados de prisão contra os 2 que estão no exterior. Investigadores suspeitam que ele foi pago por serviços prestados ao PT com propina oriunda de contratos da Petrobras. Numa carta, João Santana afirma que as acusações contra ele são infundadas e que não está surpreso com a decretação de sua prisão. Segundo o publicitário, o Brasil vive um clima de perseguição. A carta foi escrita ao partido La Liberación Dominicana. Santana, que está na República Dominicana, pediu para ser desligado imediatamente da campanha em que está trabalhando. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Decretada a prisão de João Santana, publicitário das campanhas do PT desde 2006. Investigação de pagamentos da Odebrecht para Santana no exterior. Esse é o caminho do juiz Moro, procuradores e Polícia Federal para chegar às contas da campanha Dilma Temer, novamente sendo julgadas pelo TSE. Investigar deveria ser normal. Anormal é não investigar. Empreiteiras na Lava Jato doaram 68 milhões para a campanha presidencial do PT e 40 milhões para a campanha presidencial do PSDB e demais. Por que milhões para uma campanha seriam sujos, são investigados, e milhões para demais grandes campanhas seriam limpos e não são investigados se os doadores são os mesmos? Pergunte-se, como empreiteiras da Lava Jato pagaram demais grandes campanhas Brasil afora? A resposta costuma ser sofisma ou cinismo. Eles é que estão no poder, foco legal, querem nivelar todos ao PT, etc. Votos foram comprados para a emenda da reeleição de Fernando Henrique. Nada de CPI ou investigação para valer. Idem nas bilionárias privatizações, mesmo com grampos escandalosos e, há 4 anos, livro com documentos oficiais em 115 páginas. Tudo sempre enterrado pela desqualificação dos denunciantes, pelo fundo das gavetas e estrondoso silêncio. O Instituto Fernando Henrique nascia com ele ainda presidente, em um jantar no Palácio da Alvorada, como relatou Gerson Camarote para a revista Época em novembro de 2002. Título: FHC passa o chapéu. No jantar, 12 empresários selecionados pelo leal amigo Jovelino Mineiro, diz o texto, e 7 milhões levantados para o Instituto. No jantar, entre outros, Odebrecht e Camargo Correia. Isso há 14 anos. Investigação, manchetes ou mesmo perguntas sobre tal noitada e amigos? Não. Por que não? Perguntas devem ser feitas e respondidas sobre bens, institutos, sejam de Lula, FHC ou demais, sobre conexões, doadores, tantas vezes os mesmos. Idem sobre palestras e contratantes. Já a vida íntima de Fernando Henrique, de Lula, de qualquer mulher ou homem público, não importa. Importam seus atos na vida pública, mas de todos. Ou o que se tem e terá é, mais uma vez, apenas farsa. Boa noite.
A Polícia Federal abriu inquérito para investigar obras em sítio de Atibaia usado pelo ex-presidente Lula. A Polícia Federal vai apurar se as reformas feitas no local foram pagas por empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato e se houve favorecimento ao ex-presidente. Depoimentos apontam que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, e as construtoras OAS e Odebrecht pagaram pela reforma e pelos móveis do sítio em Atibaia, no interior paulista. A propriedade está registrada em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de um filho de Lula. Documentos da Presidência da República apontam que Lula visitou o lugar 111 vezes entre janeiro de 2012 e o início deste ano. O sítio também recebeu parte da mudança de Lula, quando ele deixou o governo em 2011. Propaganda partidária do PT, que vai ao ar amanhã, defende o ex-presidente Lula e afirma que o partido cometeu erros, mas que os acertos foram maiores. No vídeo, com 10 minutos de duração, locutores e apresentadores defendem Lula. Os que hoje tentam manchar sua história, Lula, são os mesmos de ontem. Os preconceituosos que nunca aceitaram suas ideias e suas origens. Mas não vão conseguir. As ofensas, as acusações, a privacidade invadida. Tudo isso passa, Lula. A luta é antiga e nós vamos vencer novamente. Porque você permanece sendo a voz de um país pobre que se fez forte, que se fez novo. Isso é o que importa. Isso é o que fica. No coração do nosso povo, você tem respeito, amor e morada definitiva. O ex-presidente aparece na peça publicitária, mas não fala sobre investigações envolvendo seu nome. Esse país não é qualquer um não, gente. As pessoas que falam em crise, repetem isso todo santo dia, ficam minando a confiança no Brasil. Mas nós continuamos sendo um gigante do agronegócio mundial. É verdade que erramos, mas acertamos muito mais e podemos melhorar muito mais ainda. Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento, para ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a divergência entre advogados sobre procedimentos em ações judiciais. O Jornal da Gazeta recebe o advogado criminal Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que foi presidente da OAB e da Associação dos Advogados e também secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutor Mariz. No mês passado, foi publicado um manifesto com duras críticas à Operação Lava Jato, assinado por mais de 100 advogados. O senhor está entre aqueles que subscreveram esse manifesto. Eu quero saber se o senhor concorda que a Operação Lava Jato, como está lá escrito, ocupa lugar de destaque na história do país pelo desrespeito aos direitos e garantias dos acusados. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que os advogados são também cidadãos. Eu falo em meu nome e tenho certeza que falo em nome dos colegas. E como cidadão, nós todos torcemos para que o país seja passado a limpo. Eu quero que os responsáveis pela corrupção sejam punidos. Eu desejo, sim, que possamos legar aos filhos e aos netos um outro país melhor do que este. Mas que tudo venha a ser feito por intermédio do sistema penal, por intermédio do judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, mas dentro da mais absoluta legalidade. Que tudo seja feito com respeito absoluto ao sagrado direito de defesa. Se algum dos princípios que estão na Constituição Federal forem derrogados, violentados, postos de lado, mesmo em se tratando de acusados culpados, esses princípios poderão também ser violados em relação a nós. Nenhum de nós da sociedade pode se dizer imune a uma acusação injusta, a uma acusação maior do que a realidade. Todos nós temos o direito
de termos esses direitos constitucionais preservados. Agora, mas e é por isso que mesmo aqueles do Lava Jato, aqueles que eventualmente sejam culpados, devem ter também esses direitos preservados. Mas a pergunta é se essa Operação Lava Jato, que surpreende pela agilidade com que oferece resultados, pelas pessoas envolvidas, que é um caso clamoroso, lugar de destaque exatamente por isso que o senhor acaba de dizer, pelo desrespeito a direitos e garantias dos acusados. Para o senhor, a Lava Jato comete excessos e pode ser enquadrada desta forma, como está lá naquele manifesto? Eu não sei se esta expressão foi feliz, mas ela comete excessos, isso eu lhe garanto. Ela comete excessos, como ela tem prestado um serviço indispensável ao país no que diz respeito à sua passagem a limpo. Mas o direito de defesa não tem sido respeitado, os advogados não são benquistos pelas autoridades que estão comandando a Lava Jato. Parece-me, posso estar enganado, que para juízes, promotores e delegados, investigadores, o advogado atrapalha. O advogado está lá tolerado porque a Constituição determina a nossa presença nesses casos. Não há um apreço em relação à advocacia. É questão de apreço ou de verdade? Apreço ao direito de defesa. Entre acusação e defesa, nós temos aí contrários, digamos. Agora, o senhor falando isso, entra uma outra questão. Advogados, e o senhor é uma pessoa de notório saber jurídico e reconhecido no país exatamente por isso, e tem no seu histórico de vida uma participação na vida pública do país e na vida profissional, na carreira que o senhor segue, né? Mas os advogados têm os seus meios e recursos para se defender dos excessos que possam ser cometidos e recorrem à instância superior. Então, no seu entender, também o Supremo Tribunal, quando nega aquele recurso que vocês que estão na defesa de acusados recorrem, vão até o Supremo diz não, o Supremo também está desrespeitando esses direitos garantidos pela Constituição e as garantias dos acusados? Em primeiro lugar, o Supremo se manifestou muito pouco no Lava Jato. Mas manifestou. Até chegar ao Supremo, mas demora. Negou, manifestou e negou. Há um percurso muito grande. O Supremo pode ter negado por entender que esta negativa estava de acordo com o direito. Nós, advogados, não nos arvoramos em donos da verdade. Mas o Supremo também comete excessos. Cometeu um excesso semana passada. Terrível excesso, determinando prisão logo após o julgamento em segundo grau. 30%. Mas não há consenso, né, doutor Maris, sobre isso? Graças a Deus. Não há consenso, graças a Deus. Não, nem aprovando e nem desaprovando. 4 ministros contra, ainda bem. Sim. E essa decisão do Supremo não é vinculativa. Mas na regra do Supremo venceu, né? Não, 5 ministros não é vinculativa essa decisão e os tribunais poderão seguir as suas orientações. O que é preciso que se saiba é que 30% dos recursos julgados pelo Supremo, 30% são deferidos para anular as condenações anteriores. Então, se esta moda pegar, prisão logo depois do segundo grau, é possível que muitos acusados venham a ser inocentados posteriormente no Supremo. Quem recupera a liberdade perdida dessa gente? Esse aplauso da sociedade que está impregnada por essa cultura punitiva contra a qual nós temos que lutar, porque ela vai nos atingir, Maria Lídia. Ela vai nos atingir um dia. Eu tenho muito medo... Pode nos atingir, né? Não é um vaticínio. Pode, claro. É um vaticínio muito real, muito factível. Basta que você conheça alguém que já tenha ido para as barras dos tribunais para ver como esta cultura punitiva está prejudicando as pessoas, os seus familiares. Nós estamos aplaudindo algo que poderá se tornar o que eu chamo e temo de autoritarismo do Poder Judiciário. Mas o argumento do lado de lá, no Ministério Público, a Polícia Federal, é de que essa decisão do Supremo foi um avanço no combate à criminalidade, quando a grande cobrança da justiça é a de prevalecer a impunidade, principalmente daqueles que têm recursos, eu não quero usar essa palavra, que têm dinheiro para
ser bem assistidos e poder usar recursos e ir empurrando com a barriga naquela indústria do recurso. É verdade. E esses terminam impunes. Então, existem excessos. Então, por um outro lado, pode ser bom? É que você não é advogado, não, então sou você mesmo. não sabe. Mas não pode ser bom? Não é bom. É péssimo. É péssimo. É bom só para quem quer castigo, vingança. Vingança? Vingança. Uma sociedade vingativa, punitiva, horrorosa. Há recursos para se terminar com excesso de recursos. Por exemplo, o Supremo Federal pode acolher o recurso extraordinário, julgar e mandar prender. O que não pode é antecipar uma prisão que vai ser confirmada ou decretada por um tribunal de São Paulo, do Rio, ou de qualquer estado, sem que ele, Supremo, sem que o superior analisem. Esses dois tribunais são guardiões da liberdade, da sua liberdade, da minha, de todos nós. E, no entanto, nós queremos... Já houve uma manifestação, há pouco tempo, de alguém que diria, não, condenado em primeiro grau tem que ser imediatamente preso. Meu Deus! Como se prisão... Em primeiro lugar, uma observação, se você me permite. Juiz não é combatente de crime. Essa história de dizer que precisa aprender... O juiz não combate crime. Juiz julga, juiz faz justiça. Há um outro lado de um crime que se chama inocência, que se chama não condenação, que se chama não culpabilidade. Só que a sociedade só tem uma expectativa quando se trata de crime. É a culpa e é a condenação. Eu vi uma declaração sua em que, da mesma forma que o senhor disse agora, que a sociedade é punitiva, o senhor fez essa referência ao juiz Sérgio Moro, que está no comando da Lava Jato e que tem tido tanto destaque. O senhor disse, reconheceu o grande mérito de capacitação profissional dele, de agilidade, elogiou bastante, mas o senhor colocou o porém e disse que ele é um juiz punitivo. Se ele trabalha com provas, condena, punir é um mal? Punir é um mal. Quando está condenando com provas? Não, quando absolve pode estar absolvendo errado, quando condena pode estar condenando errado. O juiz é um ser falível. Dizer que o juiz é um ser, que o Moro, ele é trabalhador, ele é extremamente competente, bom juiz tecnicamente, mas a mim parece que ele tem dois defeitos. Primeiro, ele não gosta da defesa. Não gosta de advogado, não gosta que a gente peticione. Mas tem aí um tom meio paranoico nisso, o senhor não está se sentindo perseguido? Não, eu não, pessoalmente não, me trata bem, já definiu muita coisa minha. Não, é de um modo geral. Primeiro defeito dele, não gostar da defesa. Segundo, às vezes me dá a impressão que ele recebe o trabalho feito pela polícia e de antemão, sem mesmo ouvir a parte contrária, ele já forma o seu juízo de culpa. Isso é grave. Aí é uma impressão, gravíssimo. É uma impressão. Eu não sou dono da verdade. Eu posso estar enganadíssimo. E oxalá esteja. Oxalá. Oxalá. Bonita, né, oxalá? Antigo, foi bom. Antigo, mas bonito. O que eu quero ressalvar é isso. É juiz digno de aplauso, porque trabalha muito. Mas não é digno de aplauso, porque não gosta muito da defesa. Eu gostaria que ele gostasse mais da gente. Só mais um pouco. Nós poderíamos continuar com essa conversa longe, mas o nosso tempo terminou. Que pena. Mas não tenha dúvida, muito do que o senhor falou é relevante para a nossa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. De estar aqui, viu? Obrigado, uma boa noite. Estela. Pesquisas de boca de urna e resultados parciais indicam derrota do presidente boliviano Evo Morales no referendo para tentar uma terceira reeleição. As projeções são de que 52% dos eleitores votaram contra uma reforma da Constituição para permitir que Evo Morales dispute um quarto mandato consecutivo. E 47% teriam votado a favor. Mas os números ainda não são finais e a diferença pequena permite que o resultado ainda seja revertido. A apuração é lenta e ainda faltam os votos rurais e em outros países. Evo Morales disse que está preparado para uma derrota e que, se perder, vai embora feliz para casa. O líder indígena está na presidência desde 2006. O terceiro mandato dele termina em 2020. E você vai ver a seguir os gols do Campeonato Paulista. Exposição remonta à Vila do Chaves, em São Paulo. Fãs do seriado mexicano lotam o Memorial da América Latina.
hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo, um novo livro por R$18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Dia 28 nas bancas. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Começou neste fim de semana, no Memorial da América Latina, a exposição Vila do Chaves, sobre o seriado mexicano que é sucesso aqui no Brasil desde os anos 80. Para acompanhar um festival de churros doce preferidos do Chaves e também uma mostra de caricaturas dos personagens encenados pelo ator Roberto Bolanhos. O Pátio da Vila é uma reprodução fiel do cenário original do seriado mexicano. A escada lateral, o triciclo do Kiko e o famoso barril do Chaves, que o visitante pode até entrar. Lembra a infância, né? Tipo, uma coisa que a gente assistiu desde os 10, sei lá, até antes, até hoje em dia. É muito legal. Eu gostei, né? Eu tentei imitar ao máximo ali algumas cenas aí que o Chaves já fez já. Eu assisto ainda. Gosto demais. E tem também as casas dos personagens. Aqui a da Dona Florinda, ao lado a da Bruxa do 71 e a casa do Seu Madruga. E aqui no 72, o público é convidado a entrar. Pode ficar à vontade e até sentar um pouquinho aqui no famoso sofá que o personagem usa como cama. Os visitantes fazem fila para experimentar. Tá uma delícia, bem fofinho. Gostei, é muito legal. Porque a gente lembra da nossa época de infância, quando a gente assistia. O meu filho sempre assiste com a gente todo dia. Como no seriado, lá estão a velha TV em preto e branco e o par de luvas de quando o pai da Chiquinha era boxeador. É um retorno à infância, né? A oportunidade da gente estar dentro de um cenário que a gente viu crescendo, assistindo durante a infância inteira. Do lado de fora, um festival de churros para combinar com o tema. O doce é popular nos países latinos de origem espanhola. Tem tudo a ver, é o doce preferido do Chaves. Primeiro é o salgado, sanduíche de presunto, e o churros é o preferido dele também. A massa frita de farinha de trigo ganha recheio e cobertura. E não é só de doce de leite, não. O seu é de qual sabor? Tem paçoquinha, tem amendoim, chocolate, tudo muito bom. Churros com vários molhos e também com sorvete, além de churros salgados. Esse aí é de catupiry com bacon. A Vila do Chaves tem ainda uma exposição de desenhos e caricaturas feitos por artistas brasileiros em homenagem aos personagens do ator Roberto Bolanhos, que morreu em 2014. E tem vários estilos diferentes, cores e tipos, traços. Vi uma por uma, muito legal, bacana mesmo. Um negócio que eu não esperava encontrar aqui. Melhor que isso aí não existe, não. Vamos? Vixe, desde que foi molequinho, assim, tô com 40 anos hoje, não vi a hora de chegar aqui. Muito bom demais. A mostra Vila do Chaves fica no pavilhão da Criatividade do Memorial da América Latina até o dia 27 de março. Os ingressos custam R$10 e podem ser comprados na bilheteria e também pela internet. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians perdeu os primeiros pontos no Campeonato Paulista. Na verdade, essa rodada foi bem chinfrim, hein, Celso? Foi fraco. Emoção zero, né? Foi sim. Se bem que o jogo do Corinthians até que não foi ruim, não. Corinthians, não, até que não foi ruim, não. Um jogo de 4 gols. Mas Santos o Corinthians... e Palmeiras foi um horror. Foi um desastre, foi um desastre. Agora, no jogo do Corinthians, por exemplo, que perdeu os primeiros pontos, mas segue invicto, graças a um gol do Giovanni Augusto no finalzinho da partida contra a Ferroviária em Araraquara. Foi um gol meio sem querer. Aí você tem total razão, deu empate no clássico da rodada, Santos e Palmeiras ficaram no 0-0. E o São Paulo no Pacaembu finalmente conseguiu vencer. No estádio do Pacaembu, Carlinhos cobrou falta pela direita e Rodrigo Caio tocou de cabeça para fazer o único gol da partida. Final São Paulo 1, Rio Claro 0.
Ferroviária e Corinthians fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Paulista neste ano. Juninho acertou esse chute meio sem jeito e abriu o placar para a equipe de Araraquara. O empate do Corinthians veio apenas aos 6 do segundo tempo. Luca cobrou pênalti com força e deixou tudo igual, 1-1. A Ferroviária voltou à frente do marcador 7 minutos depois, graças a mais um gol de Juninho, dessa vez contando com a ajuda do goleiro Cássio. Quando tudo parecia resolvido, Fagner tocou rasteiro da direita, a bola bateu em Giovanni Augusto e foi parar no fundo da rede. Final, Ferroviária 2, Corinthians também 2. Palmeiras e Santos bem que tentaram, mas não conseguiram marcar um golzinho sequer no clássico do último sábado. As melhores chances do jogo foram do Santos e saíram dos pés de Gabriel. O camisa 10 desperdiçou 2 oportunidades claras de dar a vitória ao Santos e ficou nisso. Palmeiras 0, Santos também 0. Bom, vamos falar desse jogo primeiro. Essa chatice de Santos e Palmeiras foi culpa de quem? Do Santos, do Palmeiras, da chuva ou da bola? Eu diria, nenhuma das alternativas anteriores. Foi culpa de quem? Do Gabriel, que teve a chance, 2 chances claras. Bom, nós acabamos de ver. Pois é, poderia ter feito 2-0 e não seria 0-0. Né? O 0-0, acho que a culpa foi do Gabriel, que poderia ter feito esses 2 gols. Mas o jogo realmente foi fraco, o Palmeiras não vence 5 jogos. O Santos até que fez a melhor partida na temporada. E Corinthians e o São Paulo jogou mal, mas venceu o Rio Claro, que estava pior ainda. Agora me chamou a atenção o jogo Corinthians e Ferroviária. Por quê? Porque o Corinthians é bem organizado e a Ferroviária, que é dirigida por um português, que está estagiando no futebol brasileiro, pertence ao Atlético Paranaense, né? Muito bem organizado. Quer dizer, me chamou a atenção, um time com poucos talentos, mas muito bem organizado taticamente. Tá bom. Bom, vamos falar dos outros campeonatos estaduais. No Rio Grande do Sul, o Inter goleou o Cruzeiro. Em Minas, Robinho estreou no Atlético. E o Campeonato Carioca teve Vasco e Botafogo embalados ainda. E no primeiro Fla-Flu da história, disputado fora do Rio de Janeiro, deu Flamengo. Veja os gols dos principais estaduais pelo país. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu fora de casa o Tigres por 2-0 e manteve o 100% de aproveitamento no torneio, com 5 vitórias em 5 jogos disputados. Thales e Nenê, aproveitando uma falha horrível do goleiro adversário, fizeram os gols do duelo. O Botafogo sofreu, mas conseguiu vencer a Cabofriense em São Januário. Luiz Henrique, batendo na saída do goleiro, fez 1-0 Botafogo. O time de Cabo Frio foi buscar o empate 4 minutos depois, nesse golaço de Charles Chad. A vitória do Fogão só veio aos 45 minutos do segundo tempo. Neilton cobrou pênalti e definiu. Final 2-1. Fla-Flu movimentado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. William Arão, aproveitando a falha de Diego Cavalieri, fez 1-0 Flamengo. Já na segunda etapa, Guerreiro, de cabeça, anotou o segundo dos rubro-negros. O Flu descontou nesta bela cobrança de falta de Gustavo Scarpa, mas ficou nisso. Final, Flamengo 2, Fluminense 1. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Tricordiano e venceu pelo placar mínimo. Arrascaeta anotou o único gol do jogo. Já o Atlético Mineiro não economizou nos gols no duelo contra o Boa Esporte Clube. Júnior Urso, Eduardo, Luan, Dodô e novamente Luan fizeram os gols do Galo. Silas descontou para o Boa, mas ficou nisso. Final 5-1 Atlético. E no Campeonato Gaúcho, o Internacional atropelou o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Anderson chutou forte e fez o primeiro do Colorado. Ailon, de cabeça, ampliou. Alisson Farias limpou a defesa e fez o terceiro com um golaço. E para fechar, Andrigo passou por 2 marcadores e bateu o colocado. Final, Internacional 4, Cruzeiro 0. O Grêmio também venceu no final de semana. Jogando na arena, o tricolor gaúcho venceu o Novo Hamburgo por 1-0 com este gol de Bobô desviando de cabeça. Nada muito melhor que o nosso Campeonato Paulista. Que é muito triste. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Stella. Primeiro-ministro britânico David Cameron defende no parlamento a permanência do Reino Unido na União Europeia. David Cameron apresentou as reformas negociadas com Bruxelas, que dariam ao Reino Unido um status especial dentro do bloco. O premier informou que o referendo definitivo vai acontecer no dia 23 de junho e advertiu que a saída do bloco seria uma ameaça à segurança e à economia da Grã-Bretanha.
6 ministros e deputados do Partido Conservador declararam que vão fazer campanha pela saída, incluindo o prefeito de Londres, Boris Johnson. Estados Unidos e Rússia anunciaram que o cessar-fogo na Síria deve começar à meia-noite do próximo sábado. Esse acordo envolve o governo sírio e os militantes de oposição, mas não inclui as operações contra os grupos terroristas. A data da trégua foi anunciada um dia depois de uma série de ataques do Estado Islâmico, que deixaram cerca de 200 mortos. Vários carros-bomba explodiram no meio da população civil na capital, Damasco, e na cidade de Homs. O ataque aconteceu num ponto de ônibus de um bairro controlado pelo governo, matando estudantes e funcionários públicos. O Estado Islâmico reivindicou todos os atentados. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo que monitora a guerra a partir de Londres, estima que cerca de 200 pessoas morreram nos ataques de ontem nas duas cidades. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon recebe Yudi Tamashiro no Todo Seu.